Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e estou aqui junto com a professora. Eu também do componente de Matemática. Sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando essa unidade curricular de aprofundamento. Vamos à nossa aula? Essa aula é a de número 12 e o objeto de conhecimento é atuação sobre os resultados da pesquisa, com foco na difusão de conhecimento científico coerente com as necessidades locais. Detalhamento, mudanças climáticas locais, conhecimentos populares e os conhecimentos científicos. Então, vamos à nossa aula. Olá, olá! Então estamos aqui no clima da Amazônia. Nessa unidade nós estamos aí, refletindo sobre essa conexão entre o conhecimento popular e a divulgação científica na área da matemática. Por isso nós aqui, Matemática, estamos aqui elaborando com vocês essa unidade. O propósito, o objetivo dessa unidade é fazer a realização de uma pesquisa. Por quê? Vamos à nossa cartela? Nós trouxemos aqui o infográfico que vai resumir bem o que diz essa unidade. Então, o objetivo é realizar uma pesquisa estatística. Por quê? Porque permite obter informações sobre uma população por meio da coleta de dados de uma amostra dessa população. Então, professora Manuela, a pesquisa estatística, ela envolve aí a pesquisa de opinião, o conhecimento das pessoas, o que elas percebem. Depois dessa coleta, é feito, então, análise e interpretação de dados estatísticos, com base naquilo que foi coletado a partir dessa pesquisa de opinião. Então, inicia-se aqui, depois analisa aquilo que foi coletado, faz-se uma comparação entre a percepção do que as pessoas falaram ali na parte da coleta de dados e você compara isso com os dados científicos. E, por último, nós estamos nessa parte, professora Manuela, que é a apresentação de resultados. E essa etapa, ela é fundamental, porque como nós iremos apresentar? Para que público nós iremos apresentar? Isso é muito importante. Então, toda a parte da apresentação de dados requer saber qual é o público que vai verificar, então, essa apresentação dos resultados. Por isso, nós vamos falar um pouco dessa etapa aqui detalhadamente. Então, vamos à nossa cartela novamente. Essa etapa, qual é, professora Manuela? Agora nós estamos na etapa de elaboração de materiais de divulgação científica. E qual é o objetivo? Elaborar e difundir materiais de divulgação científica dos dados obtidos e analisados nas pesquisas locais. Então, vejam só, nós aqui com os alunos estamos elaborando e difundindo materiais de divulgação científica. Quais são os dados? Os dados das próprias pesquisas que vocês fizeram com o conhecimento local, com o conhecimento popular, compararam com o conhecimento científico, olha só, para ver essa questão da divulgação científica e utilizando ferramentas da matemática, não é? E aí vem agora a nossa questão disparadora. Vamos ver na nossa cartela. Como podemos aproximar as pessoas do conhecimento científico de modo compreensível, fazendo com que elas questionem suas crenças e percepções de forma construtiva e que passem a validar mais a ciência e o conhecimento científico? Como que a gente pode fazer isso, professora? Então, primeiro, nós vamos aí analisar o que as pessoas dizem e lembre que o objetivo é divulgar os resultados. Então, como nós podemos divulgar esses resultados? Depende do público-alvo. Nós estamos trabalhando com alunos da segunda série do ensino médio. Então, que público você vai divulgar
o material que você coletou e analisou e comparou com os dados científicos? Vai ser para a escola? Vai ser para a sua turma? Para a sua comunidade? Por quê? Porque nós trouxemos aqui um dado alarmante, não é, professora Manuela? Exatamente. Então, a gente tem aqui fazer as pessoas questionarem as suas crenças. Então, isso é uma questão muito delicada que tem que ser feita com atenção. Por quê? Quando a gente fala ali do conhecimento popular, é aquele conhecimento tradicional, é aquele conhecimento que vem sendo repassado ao longo dos anos, de geração em geração. Só que o que acontece? Acontecem mudanças, não só mudanças climáticas, mas mudanças em todos os âmbitos. E esse conhecimento, ele acaba ficando defasado. Não que ele não seja importante, pelo contrário, ele é importantíssimo para os estudos, para as pesquisas, justamente também para o confronto com o conhecimento científico, mas é um confronto no sentido de comparar as informações, se elas são validadas, se elas são realmente aplicáveis com os estudos. Então, quando a gente fala em questionar suas crenças, tem que ter muito cuidado. É claro que a gente não deve ser só acreditar naquilo que vem sendo repassado ao longo dos anos. É uma informação importante? É, mas a gente precisa verificar a veracidade dessa informação. Se realmente aquilo faz sentido, como? Vendo as pesquisas que são trabalhadas e também divulgando esse conhecimento para quem ainda não tem acesso. A gente vai ver mais para frente aqui as maneiras, né, que a gente tem de divulgar esse conhecimento para a comunidade. E a gente vem agora com o dado que a professora Valcineide comentou, né? Vamos ver aí na nossa cartela esse dado. Então, sobre as mudanças climáticas, olha só, professora Manuela, por isso é importante avaliar esse conhecimento, tá? As pesquisas aí que os alunos elaboraram já mostram que as pessoas, principalmente os mais antigos, têm percebido as mudanças climáticas, certo? E os dados científicos apoiam esse conhecimento. Mas, olha esse dado aqui, ó. 54% dos jovens, eles acham, olha aí, que os cientistas estão exagerando o problema. Ou seja, eles sabem que as mudanças climáticas, elas existem, mas eles não acreditam que o mundo já vive uma emergência climática. Por isso, então, essa etapa da pesquisa, essa etapa aí é tão importante, que é a divulgação dos resultados, a apresentação, a conclusão de tudo aquilo que pesquisou, tudo aquilo que você buscou, conforme a sua localidade, segundo aí o seu público, a amostra que você escolheu para que você fizesse a pesquisa e depois você vai fazer agora, né, em grupo, ou a turma, ou todos os alunos aí, essa divulgação. Então, nós trouxemos aqui também uma forma de trazer essa divulgação, né, os materiais, certo, professora Manuela? Exatamente. E voltando a esse dado, né, olha só como é preocupante. 54% da população jovem, né, mais da metade dessa população, acha que os cientistas estão exagerando. Isso é muito preocupante. Por quê? Olha só, mais da metade da população não acreditar no que está sendo divulgado nos jornais, nas revistas, na própria universidade ou nas escolas, e que são fontes confiáveis. Então, a gente tem que ter esse cuidado de levar esse conhecimento e mostrar que ele realmente é válido. Você não pode, obviamente, acreditar em tudo o que dizem, tanto para o conhecimento popular quanto para o científico, levando em consideração que o conhecimento científico você não vai dar importância desde que a fonte não seja confiável. Mas aí, como que eu vou saber se a fonte é confiável? Hoje a internet está aí para ajudar a gente. É claro que hoje tem muita mentira, muita notícia falsa na internet, mas também tem muita coisa verdadeira. Então a gente deve pesquisar em fontes confiáveis, em jornais conceituados,
em sites de universidades, em pesquisas acadêmicas. Hoje, a própria internet, como eu falei, tem muita coisa que não é confiável, mas aí você também pode buscar na própria internet ali o que é confiável. Você vai procurar informações através de especialistas da área e ver também os meios de divulgação, né, professora? E a gente trouxe aqui vários desses meios de divulgação para que vocês aprendam a pesquisar através desses meios e também aprendam a fazer, a utilizar e fazer a divulgação do trabalho de vocês. Então, qual é o que a gente tem aqui agora, professora? O primeiro, professora Manuela, é um infográfico. Então, vou mostrar ele aqui completo para vocês. E nós escolhemos esse infográfico porque 54% dos jovens aí não acreditam, certo? Mas o restante acredita sim. E esse infográfico foi elaborado por alunos, tá? Por jovens. E esses jovens, em grupos, eles se organizaram e criaram, então, esse infográfico para divulgar as mudanças climáticas. Então, olha só aqui, que eles colocaram no centro desse infográfico. O uso do solo para suprir o alto consumo de carne. Transformamos ecossistemas preservados em pastagens. Então, eles elencaram aí de forma muito organizada e que chama muito atenção uma forma de você divulgar dados alarmantes, para que as pessoas possam acreditar, né? Já que muitos não acreditam, então trouxeram dados aqui estatísticos que provam, né, tudo isso que estamos vivenciando. Então, nós vamos começar aqui, professora Manuela, aqui no amarelo. Então, observem que ao redor aí tem as porcentagens da utilização desse solo, tá? Então, começando aqui, ó, nós temos 12% agricultura em laranja. E a maior parte, 37%, destinado a pastagens. Continuando aqui na parte verde, 16% são ecossistemas preservados, 22% silvicultura e 12 outros tipos de terra, como terras, né, como os desertos, tá? Então, a silvicultura, só para lembrar, é um estudo, né, uma ciência que tem como objetivo restaurar o solo, tá? Para que esse solo venha novamente fazer parte aí de todo um ecossistema, tá? Da forma correta como é para funcionar. Vamos começar então aqui, professora Manuela. O que diz aqui o primeiro retângulo aqui vinculado ao nosso círculo? Diz aí que quase 1/4 dos gases estufa parte da agricultura e principalmente da pecuária. O que mais nós temos aqui, professora Manuela, em azul? Nós temos ali ao lado, né, ilustrado com as árvores e com os elementos químicos, os ecossistemas absorvem CO2, então ali estão as moléculas de CO2 na atmosfera, o principal gás que aquece o planeta. Também nós temos aqui, como já vimos em aulas anteriores também, que a criação de gado é responsável por grande parte das queimadas florestais. Então, é algo importante a alimentação, não é? Quer dizer que não vamos mais nos alimentar? Sim, vamos, mas devemos fazer de uma forma sustentável, como já tratamos aqui também. Vamos utilizar a riqueza que temos, florestas, ecossistemas, mas de uma forma que não os prejudiquem, nem a eles, porque se prejudicam os ecossistemas, com certeza nós também somos influenciados por isso. Nós também seremos totalmente prejudicados com isso. E por último aqui nós temos... Que é o que exatamente diz esse último quadro, não é? Refletir sobre o consumo excessivo de carne contribui para a preservação dos ecossistemas. Então, olha só o destaque ali, a palavra, refletir sobre o consumo excessivo. Então, tudo é equilíbrio, né? A gente não pode consumir excessivamente. Então, olha só que legal como que as informações estão distribuídas aí no infográfico. Chama a atenção, tem dados suficientes, né, para trazer informação para a gente. Não tem muito texto, porque às vezes a gente leva muito tempo para ler, ou às vezes não consegue um material que tenha muito texto. Então, o infográfico ele vem ajudar nesse sentido. E ainda com as ilustrações, não é?
Isso é o que chama atenção, né? As imagens chamam atenção e você quer ler o que está escrito ali. Então, aí tem o título, né? Que a ação humana vem provocando mudanças climáticas extremas. E aqui tem a parte da fonte, que eu destaquei para vocês, porque ele foi elaborado aí pelo Observatório Jovem de Mudanças Climáticas da Baixada Santista. Então, foi elaborado por alunos, como você que pode estar assistindo essa aula, não é, professora Manuela? Exatamente. Então, veja só, uma forma bem simplificada, né, professora, de divulgar o conhecimento. Esse é o infográfico. E para ficar melhor, nós trouxemos aqui uma cartela que resume bem esse material de divulgação científica, tá? Então, analise aí conosco. Infográfico é um material didático que combina elementos textuais e visuais para transmitir e divulgar informações de forma simplificada, do jeito que a gente viu, né? Então, olha só, tínhamos elementos textuais, pequenos textos destacando aí as informações, e visuais, não é? Tínhamos várias ilustrações que combinavam o texto e o assunto central para poder transmitir as informações e de maneira simplificada. Isso. E um outro meio também de divulgação muito importante, professora Manuela, e eu tenho certeza que você gosta muito desse tipo de divulgação, são os vídeos, né? Você passa muito tempo vendo vídeos, professora Manuela? Com certeza. Os vídeos que estão disponíveis aí para a gente, eles nos ensinam muitas coisas, né? Como eu falei, muitos especialistas da área, pesquisadores, também divulgam a informação através de vídeos. E um exemplo, nós trouxemos para você colocar a sua câmera indicada para esse QR Code que vai aparecer na sua tela, para que você possa acompanhar, né, e assistir esse vídeo aí em um outro momento, tá? Então, o título desse vídeo é Proteger Nosso Planeta, Combater as Mudanças Climáticas. Esse vídeo é muito importante e existem vários também parecidos com esse, e você pode pesquisar para você aprofundar o seu conhecimento sobre as mudanças climáticas e como agir. Então, o que a gente deve fazer de agora em diante, não é, professora Manuela? Exatamente. E agora, a gente vai ver um vídeo, né, professora? Isso, um vídeo. Ele está em vídeo, mas ele é em formato de podcast, que as pessoas usam muito hoje, tá? Então, acompanhem conosco. Olha só, turma, a gente aqui agora de novo, no novo estúdio, né, professor? Exato. No nosso podcast, o Pod P de Vida, não é isso? Isso, o Pod P Vida, o seu podcast de projeto de vida, e hoje a gente tem um convidado mais que especial para conversar com a gente, para falar sobre o projeto de vida, sobre o protagonismo juvenil, sobre as ideias do que fazer quando de repente você ingressar na faculdade, quando conseguir concluir uma etapa do seu projeto de vida, né? A gente tem aqui um convidado especial que ele mesmo vai se apresentar. Pode se apresentar, Edmilson. Bom, boa noite, gente. Feliz de estar aqui. Meu nome é Edmilson Nogueira, tenho 21 anos, sou aluno de fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas e empresário júnior. Muito legal, né? E tu és diretor de uma empresa júnior da federação, diretor de cultura. Especifica pra gente um pouquinho mais aí, o que tu faz? Hoje eu sou diretor de cultura empreendedora da Federação de Empresas Juniores do Estado do Amazonas, que é responsável por apoiar e dar suporte para as empresas juniores das universidades aqui do estado. Então a gente tem empresas na UFAM, na UEA e uma no IFAM. Que massa! Olha só, mostra pra gente que o horizonte que a gente pode preparar, pode pensar aí, né, para o projeto de vida. Você vai traçar ali a sua ideia, vai fazer o seu projeto. Por exemplo, o Ed é aluno de fisioterapia, mas não atua só com fisioterapia, atua aí com essa parte empresarial, pensando fora da caixa, pensando além das possibilidades que o curso de fisioterapia podem oferecer para ele, né? Que massa, que legal, né, professor? Exatamente, professor. E o legal também de tudo isso é que a gente vê aí um aluno, um jovem de 21 anos, que administra um conjunto de empresas para ajudar outros estudantes a montarem as suas empresas, né? No nosso projeto de vida, a gente falava muito sobre protagonismo juvenil. Isso é um claro exemplo de um protagonista juvenil, não é, professor? Exato. Olha, então, um bom exemplo aí de divulgação de materiais, né, de pesquisa.
para que as pessoas possam conhecer aquilo que descobrimos nessa unidade curricular de aprofundamento. Esse vídeo, na verdade, ele é em formato de podcast, mas você não precisa gravar um vídeo, você pode só gravar até no seu celular mesmo, voz, como um bate-papo, como uma conversa, ou então como informação, e você pode divulgar esse e-mail com todos os dados que você já tem aí elencado conforme o seu projeto, conforme a sua pesquisa. Então, esse formato chama muito atenção, né, de determinados públicos, tá? Então, depende aí de onde e para quem você vai publicar, para quem você vai divulgar. É isso mesmo, o podcast também, né, é mais acessível até que os vídeos, né, professora? Por ser apenas um arquivo de áudio, fica mais fácil também de fazer a divulgação. Também é um meio que a gente pode usar para aprender bastante. E um outro meio que a gente tem para divulgar a pesquisa científica é o panfleto. Vamos ver aqui na nossa cartela. Então, olha só, o panfleto ele tem esse formato. Nesse aí nós temos as consequências das mudanças climáticas como o título, e vejam que nós temos 6 informações relevantes ali, e elas também estão ilustradas, estão bem parecidas com o infográfico, mas qual é a diferença do panfleto para o infográfico? O panfleto a gente pode imprimir, não é? E distribuir para as pessoas. Eu tenho certeza que vocês já receberam um panfleto alguma vez, e o que tem lá no panfleto? É um papelzinho pequeno que você pode ler, geralmente tem uma informação sobre uma venda, ou sobre uma divulgação, sobre um evento, ou coisas do tipo. Aqui a gente tem o nosso, sobre as consequências das mudanças climáticas, e aqui confira alguns efeitos que podem ser causados pelas mudanças climáticas. Então, esse panfleto está organizado para isso, para mostrar alguns efeitos que podem ser causados por essas mudanças climáticas. O primeiro deles aqui, ó, elementos do clima. Podem ocorrer diversos distúrbios meteorológicos, como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas e desertificação. Regiões de temperaturas amenas já têm sofrido com as ondas de calor, e tem ali, né, a representação do veículo, de um pequeno tornado ali, de tudo que pode causar essas mudanças. E o que mais que a gente tem? Perda da biodiversidade. Então, o aumento da temperatura pode provocar a morte e extinção de diversas espécies animais e vegetais, desequilibrando os ecossistemas. E aí tem a representação das árvores, né, já sem folhas, que é esse desequilíbrio. Temos também a destruição das florestas. As florestas mantêm uma dinâmica permanente com a atmosfera e com os fluxos energéticos da biosfera. Dessa forma, alterações climáticas podem colocar em risco os inúmeros processos que se realizam na manutenção das florestas. Então, temos ao lado a representação de incêndios florestais, né? Mas vejam que essas representações, elas são bem discretas, não são tão detalhadas como estavam no infográfico. Justamente porque, como vai ser um material impresso, não pode ser assim tão colorido e tão detalhado nas ilustrações. O que mais que a gente tem? Referente à alimentação, e a imagem está totalmente voltada para isso, né? Quase todos os aspectos relacionados à segurança alimentar podem ser prejudicados, especialmente em relação à produtividade em áreas sobre estresse climático. Olha só. Vimos isso, né, nas nossas aulas também. Aí temos também aquecimento da temperatura média dos oceanos, que a gente fala bastante, não é? A alteração dos padrões de temperatura dos oceanos pode levar a uma série de efeitos decorrentes desse processo, como perda da biodiversidade, alteração no ritmo das correntes marinhas e a intensificação de fenômenos como El Niño e Laninha. Isso, e continuando, tem uma parte fundamental que é a saúde. Porque isso afeta o quê? Vamos verificar aqui conforme a nossa imagem ali, ó. Condições climáticas extremas provocam riscos direta e indiretamente à saúde. Dentre os principais efeitos estão a intensificação de doenças respiratórias e cardiovasculares, alterações comportamentais,
surtos de diarreia, doenças infecciosas e outros. Então, nós temos aí esse material. Esse material, ele é do Instituto Manguirauá. E observe que o panfleto também ele é um meio, né, de baixo custo, não é, professora Manuela? Então, por isso ele é muito utilizado. E também existem modelos aí que você pode, né, só ali, né, modelos já no Office que você pode só ir preenchendo e editando para que fique de uma forma simplificada. Então, você pode divulgar na sua escola, você pode divulgar ali no seu bairro e esse meio ele é muito utilizado. Então, o panfleto, professora Manuela, ele é um material de divulgação de produtos, serviços, eventos ou de informações que é feito de papel com design e mensagem simples, tá? Essa é a diferença dele para os outros meios, tá? Exatamente. E o panfleto, a gente falou aqui no início, né, que geralmente ele é impresso, mas não necessariamente ele precisa ser impresso. Então, para a gente preservar o meio ambiente, não é? E não desperdiçar papel, a gente também pode criar panfletos digitais, não há problema nenhum. E qual mais meios a gente tem, professora, para divulgar a nossa pesquisa? Como estamos falando de dados científicos e também de pesquisas, né, que foram feitas por meio de opinião, então é claro que nós vamos querer divulgar também esses dados numericamente. E uma forma de demonstrar isso numericamente e bem importante são os famosos gráficos. Então, vamos agora às nossas cartelas. O gráfico ele é um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, podemos ver representações gráficas em vários tipos de comunicação. Geralmente mostram em jornais, em revistas, na televisão, internet. Então, esses tipos de comunicações associadas a assuntos do dia a dia, como resultado de pesquisas de opinião, saúde e desenvolvimento humano, economia, esporte, cidadania e etc. Com certeza, você já viu vários gráficos aí ao longo da sua vida, certo? Então, cada um deles, empenhados de uma forma, né? Eles vão aí trazer os dados. Então, conforme aquilo que você quer divulgar, você escolhe qual tipo de gráfico. Existem vários. Então, dependendo dos dados que você quiser mostrar, então você avalia aí qual é o melhor tipo de gráfico para que as pessoas possam entender, para que chame a atenção delas e elas possam ali compreender esse material que você pesquisou e que você quer divulgar. Então, nós trouxemos o primeiro aí, que é um gráfico poligonal, não é, professora Manuela? E ele é conhecido aí também por um outro nome. Olha só, os gráficos aí, né? Então, ele tem formatos de linha e nós trouxemos esse que é a participação dos setores no PIB, tá? Do Brasil. Então, nós temos aí no eixo horizontal os anos de 1900 até 2010. E no eixo vertical, nós temos aí a participação, tá? Então, temos todas as numerações e observem ali a legenda. Do que esse gráfico está tratando, professora Manuela? Então, olha só. Participação dos setores do PIB. A linha em verde representa os serviços, em vermelho, a agropecuária e em preto, a indústria. Como a professora Valcineide falou, nós temos aqui essa participação dos anos 1900 até 2010 e aqui no vertical, no eixo vertical, temos de 0 a 60. E aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, em 1940, na área da indústria, estava em 18,74. Mas aí, se você quer saber, referente ao ano de 1970, como é que a gente faz se não tem a informação? Se a gente chega aqui em 1970 e quer saber em relação à indústria, por exemplo, seria o quê? A gente faz a linha correspondente, ó, está aqui entre 30 e 40. Então, parece simples esse gráfico, mas ele apresenta muitas informações. Na verdade, são 3 gráficos em um, que a gente pode perceber aí nesse exemplo. Um outro gráfico que a gente tem também de divulgação é o gráfico de setores. Nós temos aí investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em porcentagem.
É o Censo de Capitais Estrangeiras no país em 2011, com o ano base de 2010. E o que a gente tem aí? Temos o gráfico de setores explicado em porcentagem. Então, vejam só, nos Estados Unidos, 18%, na Espanha, 15%, na Bélgica, 9%, no Reino Unido, 7%, na França, na Alemanha e no Japão, 5%, na Itália e no México, 3%, e na Holanda, 2%. Então, temos aí a maioria em demais países, obviamente, já que o nosso mundo é composto por inúmeros países, 28% se concentra nos demais países distribuídos aí, claro que com uma porcentagem menor do que 2%. E se a gente somar todas essas porcentagens aí, que vai ser o conjunto total desses investimentos estrangeiros diretos, vai totalizar 100%, que vai ser o total aí desses investimentos diretos no Brasil. Então, essas foram as representações, algumas delas, não é, professora, de a gente divulgar a pesquisa científica. Finalizamos então a nossa aula aqui, agradecemos a sua participação e até a próxima.